Eu sempre gosto de frisar, né? A nossa vida, ela é muito frágil. Então, todas as oportunidades que Deus nos concede, nós devemos pegar ela como se fosse a última das nossas vidas. A última oportunidade que Deus nos concede. E quem sabe que é, para mim, a última oportunidade? A nossa vida é assim, irmãos. Hoje estamos bem, estamos contentes, estamos felizes, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Mas graças a Deus que estamos todos aqui com essa oportunidade que Deus nos estende. E nesta manhã nós temos, conosco o irmão Delcino. Nós convidamos ele domingo passado, esteve aqui conosco, e ele prontamente aceitou, E Deus é que vai realmente conduzir, essa pregação. O irmão Delcino só vai ser um instrumento, na mão de Deus. Que possamos estar bem atentos, bem ligados em todas as palavras que foram ditas daqui desse culto. E o tema desta manhã é uma terrível guerra. Neste momento nós queremos passar a palavra ao nosso irmão Delcino. É sempre um prazer estar na casa do Senhor. É sempre um prazer quando Ele nos concede a oportunidade de falar uma mensagem ao seu povo. E para mim é muita alegria estar com os irmãos nessa manhã. Vejo amigos, vejo irmãos, vejo visitantes. Que Deus possa abençoar-nos ricamente nesta manhã. Uma terrível guerra. O mundo sempre esteve envolto em guerras. Muitas delas locais, outras mundiais. Várias pessoas ficaram famosas por serem bons guerreiros. Alexandre o Grande, imperador da Grécia, ficou conhecido por notavelmente, em poucos anos, conseguir ser o senhor do mundo, porque ele era um excelente guerreiro e tinha um exército preparado. Mais recente, agora chegando aos nossos tempos, nós tivemos algumas pessoas que também foram hábeis guerreiros. Napoleão Bonaparte levou a França a um status que ela não existia anteriormente. Hitler levou a Alemanha a ser incrustada na história por sua guerra, em que exterminou muitos judeus. Mas não é dessas guerras que eu pretendo falar nesta manhã. Eu quero falar de uma guerra mais terrível do que esta. E que, assim como o texto que foi lido em Efésios 6,19, para baixo de nossa oração, que Deus me conceda a oportunidade de, através do seu Espírito Santo, com intrepidez, fazer revelados os mistérios do Evangelho, que nós possamos compreender esta terrível guerra. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, no capítulo 12, e acompanhe a leitura que eu vou fazer neste instante nos versículos de 7 até o 9. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Jesus e seus anjos batalharam, guerrearam contra Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Sigam a leitura um pouquinho mais à frente, vamos ler o que diz o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E o versículo 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher
e foi pelejar, guerrear com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a guerra mais longa que se tem registro na história do nosso universo. Ela começou no céu. O pecado não se explica, mas originou-se no coração de Lúcifer, aqui chamado na Bíblia de dragão. Ele era um anjo de luz, posteriormente foi chamado de Satanás, após o pecado, e ele começou uma guerra no céu. E Satanás, Lúcifer, conseguiu enganar a terça parte dos anjos imundos. E conseguiu enganar a terça parte dos anjos e achou que poderia ser vencedor e foi guerrear contra Jesus. E houve uma batalha que eu não sei explicar para os irmãos, com a minha mente mortal, a que nível chegou essa batalha no céu. Só sabemos, segundo a inspiração, que de lá ele foi expulso. E ele foi expulso de lá e veio para onde? Para a terra. E diz que ao chegar na terra, no versículo 13, que quando Satanás, o dragão, se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher. Mulher em profecia quer dizer igreja. Então ele perseguiu a igreja de Deus, que dera a luz a um filho varão, que dera a luz a Jesus. Então ele começou a perseguir a igreja, e nós vemos na história a perseguição da igreja, e passou-se pela Inquisição, diversos cristãos mortos na fogueira, levados para serem apedrejados, esquartejados, crucificados. Diz a história que Pedro foi crucificado, inclusive de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado pelo Jesus, e foi. E isso chegou até nós. Ele perseguiu a igreja. Mas agora nos nossos dias, o versículo 17, e aqui é o ponto que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. No versículo 17, Apocalipse 12, fala que o dragão irou-se contra a mulher. Mas ele foi fazer guerra com quem? Comigo e com você. Ele irou-se contra a igreja, mas a guerra dele deixou de ser contra a igreja. Agora é contra mim, é contra você e eu. A guerra é individual. Agora ele não faz mais uma guerra global, ele faz uma guerra tentando destruir a tua vida, porque você faz parte da igreja de Deus. O inimigo tem 3 frentes de batalha que eu quero comentar com os irmãos nesta manhã. São bombas, são artimanhas, são pecados que ele tenta atingir a mim e a você, para que nós possamos não sermos mais contados como soldados do príncipe Emanuel, soldado de Jesus. Ele tenta nos destruir de alguma maneira. A primeira frente de batalha é com o que vemos. A primeira frente de batalha é com o que nós vemos. Ele tenta colocar na nossa frente coisas que vão nos desviar a mente do nosso Salvador, Jesus. O que você tem visto? O que você tem visto na internet? Quando você abre o seu computador para fazer uma pesquisa escolar, começam a piscar aquelas janelazinhas. Oi, eu sou o fulano ou fulana, estou aqui perto de você em Cariacica. Você nem como sabe, as janelinhas sabem a sua localização e ficam piscando para você. Você tem visto? Você tem utilizado a internet para ver o quê? Fazer pesquisas bíblicas, dar o estudo bíblico. Hoje em dia as pessoas com as redes sociais têm se tornado, me desculpe a palavra, tão ignorantes, que elas expõem a sua vida para o mundo ver, quando deveriam esconder os seus pecados, querem expor para que o mundo veja. São brigas, filmas se colocam na internet. Marido batendo em mulher, mulher traindo marido, roubando, pichando, e aí vai tantas coisas que as pessoas estão postando na internet. E o ser humano sente a necessidade dessa comunicação,
que antes, quando eu queria falar com o Robbins, com o Cleiton, eu tinha que pegar minha bicicleta, meu cavalo, ir a pé, ou um ônibus, um carro, e ir até a casa dele. Hoje não preciso mais. A necessidade de interação pessoal, ela acabou. A interação está sendo mecânica, pelo WhatsApp. Existem maridos dizendo boa noite para a esposa pelo WhatsApp. Estão deitados na mesma cama, um vira para um lado, para o outro, e ficam ali até altas horas da noite, e aí fala boa noite, a outra responde boa noite. Onde nós vamos parar assim? O que você tem visto? O que você tem feito com a tecnologia? Pensando nisso, quero falar aqui para os irmãos que, para que nós não possamos apenas criticar, mas dar uma opção para as pessoas possam ver boas coisas. E existem boas coisas também na internet. Existem pesquisas fantásticas que você pode fazer. Nós criamos um canal que está lá no YouTube. E se você, ao chegar em casa, ou em qualquer dia que você estiver em casa e for tentado a passar o tempo na internet, não passe o tempo. Aproveite de forma que possa agradar a Deus. Tem um canal, você entra no YouTube e digita Arauto da Reforma. Gravado? Arauto da Reforma. Um canal que tem vídeos, e neles vocês vão encontrar os hinos que foram cantados no primeiro encontro de quartetos que tivemos na Vila Velha. A apresentação das crianças, que a irmã aqui da igreja estava presente com as crianças todas ali, e também estão sendo colocadas algumas pregações. Essa, inclusive, que está sendo feita hoje, ela também será colocada lá. Então, aqui a igreja de Cariacica, aqui na cidade, está agora tendo a oportunidade de ter uma palestra sendo feita aqui na igreja, para que você possa mais tarde ver novamente e indicar para que outros amigos, outras pessoas da igreja sejam beneficiados pela palavra de Deus que estamos falando aqui nessa manhã. Também, a frente do inimigo, como que você vê, vai na televisão. Quais os programas que você poderia dizer na televisão que são aceitáveis para a investigação dele? Alguém se arrisca a dizer um? Eu não me arrisco. Eu não me arrisco. Diz a palavra de Deus que nós não devemos pôr coisa má diante dos nossos olhos. Até os jornais hoje, quando você liga para poder ver, para poder estar bem informado, saber o que está acontecendo ao seu redor, nós também não devemos ser alienados do mundo, nós devemos saber o que acontece, depois vocês estão descobrindo. Até no jornal que nós vemos violência, as cadeias hoje estão se matando, massacres, corrupção. Está hoje no nosso governo principal. Dá até desgosto de nós dizermos que somos brasileiros, de tanta corrupção que existe no nosso país. Acidentes aéreos, acidentes no mar, terremotos, maremotos, vulcões, incêndios, e tudo isso está diante dos nossos olhos. Mas existem outras coisas que são mais prejudiciais ainda. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo visitante, perde o seu tempo para poder ver uma novela, eu quero dizer para você que o inferno está pertinho do tua alma. Que você nunca chegará ao céu se você continuar assistindo uma novela. Porque as tramas que tem ali são ódio, traição, adultério, filho contra pai, pai contra filho. Essas são as chamadas que passa na televisão para que você possa ver a novela. E existe agora uma rede de televisão que está fazendo novela evangélica. Pegam a vida de Josué, de José do Egito, de Moisés, e transforma ela numa sequência de novela que o crente agora está ficando em casa, não vem mais o culto à noite porque já tem a novela que é um culto para ele. Aquela novela é um culto ao diabo. Porque 90% que se passa ali não está escrito na Bíblia. Você sabia disso? 90% que se passa naquelas novelas ditas gospel, evangélicas, não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, é a palavra de quem? Do inimigo que foi um dia jogado do céu para a terra e que veio fazer guerra contra eu e você. Você não precisa mais ler a Bíblia. Agora você pode ver os 10 mandamentos na televisão, na novela. Que beleza, né? Não perca tempo com essas coisas. Na rua,
Você sai na rua e você tem que olhar para cima ou para o chão. As pessoas andam despudoradamente na rua, mostrando tudo o que não deveriam. E o pobre do jovem, que não é casado, cristão, olha para aquela mulher que está andando na rua, mostrando o que não deveria, e aí a luta dele é muito maior. A luta dele é muito maior, porque Satanás quer a sua vida. E ele vai fazer com que cada dia as pessoas usem menos roupa e cada vez menores. Você também pode ser tentado a ir ao cinema. O que tem de mais? Lá não tem bicho-papão. É só uma sala que eu vou ver um filme. Tudo bem. É só uma sala que você vai ver um filme. Mas aquele filme foi feito por quem? Qual é o objetivo daquele filme? Teve uma pessoa, um tempo atrás, que disse: não, eu assisti um filme que ele é baseado numa história real. Uma jovem cristã que contraiu uma doença, que ela iria falecer, estava desenganada dos médicos, e ela conheceu um jovem que foi a alegria da vida dela. Aí eu perguntei: o jovem era da igreja? Não, mas ele foi um benefício para a vida dela. Não foi. A alegria do ser humano aqui nesta terra é a alegria carnal. A alegria daquele ser que é espiritual, de você que se diz cristão, ela deve ser totalmente voltada para as coisas de Deus. Não existe um filme, você me apresente, que eu não vai encontrar alguns erros nele, mediante a palavra de Deus. Eu vi um filme bíblico, comprei até o DVD para poder ver em casa. Dá uma opção para a família, eles devem procurar alguma coisa. E eu comprei o DVD de Salomão, falando sobre a história do rei Salomão. Quando chega na metade do vídeo, tem que desligar e parar para você mandar. Isso aqui não é de acordo com a Bíblia. Isso não está escrito na palavra de Deus. Isso vai perverter os meus pensamentos e eu não vou me aproximar de Deus. A outra frente que Satanás trabalha para poder destruir é no que ouvimos. O que você está ouvindo ultimamente? O que você ouviu ontem à noite após o pôr do sol? O que você ouviu durante a semana? Você sabe que o que você ouve fica gravado no seu pensamento. E quer queira, quer não, passa-se algum tempo, você sabe tudinho aquilo que você ouviu anteriormente. Eu falo isso porque eu vim do mundo para a igreja. Jesus está me resgatando, me trazendo de uma vida perdida para uma vida nos caminhos do Senhor. E tem algumas músicas que eu escutava quando eu era jovem, que hoje passa-se andando na casa de alguém que está tocando e você lembra toda a letra daquela música, mesmo depois de 20 anos. Aquilo fica gravado, onde deveria estar gravado um versículo bíblico, onde deveria ficar gravado uma promessa de Deus para mim. Tem algo que me leva para longe de Deus que está gravado no meu HD e que eu não consigo mais apagar. Só Deus pode apagar. O que eu estou ouvindo? Funk? Rock? Música sertanejo universitário? Pagode, samba, agora vem o carnaval. E você, mesmo não querendo ouvir, a tua rua tem uns 3, 4 vizinhos que vão colocar lá os sambas que estão na moda. E você vai ouvir. Deixa uma criança pequenininha ouvir um samba e ver se daqui a pouquinho ela não está se mexendo, se requebrando, querendo dançar. É impressionante como movimenta com o corpo. Como faz bem a carne as músicas do mundo, mas não fazem bem para o espírito. Não fazem bem para a comunhão com Deus. E aqui eu quero falar para os irmãos também de algumas músicas que não são ímpias, e nós poderemos ser tentados a ouvi-las, que são as famosas músicas gospel. Não se fala mais hinos hoje em dia. Se você falar hino, tradicionalmente falando, você é fanático, é retrógrado. Hoje se fala música gospel. Só que as músicas gospel estão hoje sendo tentadas, e alguns são tentados a trazer até para o culto a Deus da igreja de Deus, elas não agradam a Deus. Por quê? Vou dizer aqui para os irmãos.
elas estão recheadas quando a letra não é ruim, não é verídica, os instrumentos são ruins. Exemplo, são introduzidos hoje nas músicas elementos polirrítmicos, bateria, como o baixo, o contrabaixo da guitarra, até um violão mal tocado também pode marcar num tempo que não deveria ser marcado, que é dissonante, que é fora do contexto da música, que vai ativar o seu sistema nervoso central, que vai estar influenciando o seu cérebro, e o seu cérebro, em vez de derramar dopamina, ele vai derramar adrenalina, aquilo te estimula. E a adrenalina, vocês sabem para que serve? Quando você olha um boi no pasto, e ele olha para você, e você olha para trás e vê uma cerca de arame farpado, e fala, ali não tem onde eu passar. E o boi baixa a cabeça e vem do seu lado, você passa debaixo da cerca que não arranha nada, você sai do outro lado. Sabe o que aconteceu? Foi a adrenalina do teu corpo produziu para que você escapasse de uma situação de perigo. E as músicas com os instrumentos polirrítmicos, as batidas que são colocadas fora do ritmo natural da música, nós olhamos em nosso cenário que nas músicas 4x2, o tempo dela 4x4, 6x8. Esses ritmos são de acordo com a batida do nosso coração. Quando é colocado um instrumento fora deste tempo, marcando a batida, o teu coração começa a bater descompassado. O teu cérebro entende isso de uma forma que você está sofrendo uma agressão. Você precisa se defender. A adrenalina é derramada na sua corrente sanguínea. E não vai me dizer que a adrenalina te aproxima de Deus, que não vai. Não. Então preste atenção nas músicas que você ouve, mesmo sendo as músicas gospel. O último ponto que nós devemos falar nesta manhã, que eu vou falar nesta manhã, é o que comemos. Será que o que eu como pode estar sendo influenciado pelo inimigo? A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então até a minha comida diz se eu sou ou não sou cristão, se eu estou seguindo a Jesus ou se eu não estou seguindo a Jesus. Por isso nós temos o programa Saúde Total, que ensina as pessoas, o irmão ali é um ouvinte de Saúde Total, e tem diversas dicas ali para melhorar a sua saúde, como se alimentar de forma melhor, como viver de forma melhor, utilizando tudo aquilo que a natureza dá para o ser humano e que pode ser utilizado por nós para termos uma saúde melhor, para nos aproximarmos de Deus. Existem vegetarianos, ovo-lácteo vegetarianos, onívoros, veganos. Você já ouviu falar dessas palavras? O que é um ovo-lácteo vegetariano? Se alimenta com ovos, com leite, só não fazem uso de alimento carne. O que é um onívoro? Come de tudo. Rã, sapo, tatu, boi, porco. O que pintar na frente dele se alimenta. Come de tudo. Um vegetariano não usa carne, nem derivados, nem leite, nem ovos, somente os vegetais. O que é que Deus pede para o seu povo ser próximo, servindo? Vegetariano. Vocês não concordam? Não concordam? Deus pede para o seu povo próximo, servindo, seja vegetariano. Não faça uso de derivados animais, nem de sua carne. Está escrito na palavra de Deus. Quem tiver alguma dúvida pode pedir ao irmão Romas depois do estudo. O irmão Romas está capacitado, vamos ler também, para poder estudar com vocês sobre este assunto. Que Deus quer um remanescente vegetariano para a sua vida. Na palavra de Deus, eles vão mostrar para vocês depois, em um estudo, que Deus pede isso. Existe uma linha também chamada vegano. E aí a gente olha assim e fala, olha, irmãos, nós estamos falando de consumo. Vegano não é segundo a palavra de Deus. Porque os veganos têm uma outra filosofia de vida. Eles não usam nada, nem o sapato dele pode ser de couro, nem o cinto de couro. Não utilizam nada. Eles estão sendo veganos porque eles querem preservar a vida dos
animais. Nós devemos ser vegetarianos porque Deus pede que nós sejamos vegetarianos. A nossa é por religião e não por uma filosofia de vida. Então nós temos um conselho para nos tornarmos vegetarianos. O remanescente fiel, próximo da vinda de Jesus, será um remanescente vegetariano. Agora vejamos só. Vocês já leram naquele inspirado que leite com açúcar juntos é mais prejudicial do que a carne? Quantos já leram? Então os irmãos estão bem informados. Leite com açúcar juntos é mais prejudicial do que você comer um pedaço de carne. Para a saúde é mais prejudicial. Você utiliza leite e açúcar juntos? Você come chocolate? Leite condensado? Leite condensado é o quê? Muito leite e muito açúcar juntos. Afaste isso por vida. Chocolate é o quê? Leite e açúcar, mesmo o diet também tem um pouco. E além disso ainda tem uma substância chamada teobromina, que está na semente do cacau. Ela é 8 vezes mais prejudicial para o nosso sistema nervoso central do que a cafeína. A cafeína nós não tomamos porque está no princípio de fé. Nós não devemos tomar café porque a cafeína nos altera. E alterando o nosso comportamento, nós não podemos estar em comunhão completa com Deus. Então, estou trazendo informação científica, os irmãos podem pesquisar e verificarem que a teobromina, ela potencializa muito mais ainda o malefício ao nosso sistema nervoso central do que a cafeína. Refrigerante, alguém toma? Esse calor que está fazendo aqui no verão, capixaba, tome suco, muito frio. É tão mais gostoso. Você passa andando, se você quiser fazer suco. Mas quando você corta aquela manga, e que você olha aquela manga suculenta, não é melhor? Não tem gás, não tem conservante, não tem aromatizante, não tem umidificante, não tem todos os antes que tem, que não tornam refrigerante um refrigerante, mas que tornam o refrigerante um veneno para a tua saúde. Inclusive, se você utilizar a Coca-Cola todos os dias, provavelmente, com pouca idade, você vai ter problema de osteoporose, que rouba todo o cálcio dos seus ossos. Pode falar, irmão. Fizemos também uma açúcar aí a água ainda vai ter natural, colocando aquele açúcar e às vezes até demais, né? Fizemos estragando a açúcar. Porque nós sabemos que o açúcar é você eliminar, não só você eliminar nosso corpo, porque ele estimula muito. Então é um procedimento muito, porque se nós vamos ver isso aí, o açúcar ele está entre desses itens na nossa alimentação suportável. Isso. Agora vejamos. Você está aqui neste mundo, você não pediu para poder nascer, mas você nasceu. Nasceu já com o inimigo esperando você nascer. Sabendo já por 6.000 anos de nossa história como te tentar, como fazer com que você caia. Aqui nós comentamos alguns pontos, porque não há espaço para que comentamos todos os pontos. Nós comentamos alguns pontos em que Satanás tenta destruir a tua vida. E o que você vai fazer? Mas você não foi largado aqui sozinho. Você não foi largado aqui para poder lutar sozinho na sua força. Abram as vossas vidas no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11 até o 18. Vejamos. Gálatas. Desculpe. Efésios capítulo 6, versículo 11 até o 18. Livro aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 18. Diz aqui a palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então Deus já está dizendo: olha, você tem uma guerra, você está na guerra, e tem uma forma de você escapar.
se revista da minha armadura, para você ficar livre e escapar das ciladas do diabo. Versículo 12. Porque nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é uma luta que nós não vemos. Nós percebemos, mas nós não vemos o nosso inimigo. Alguém já viu o diabo? Mas ele existe. Vocês têm certeza disso? A palavra de Deus diz que ele existe. Eu nunca o vi, mas já vi uma pessoa possuída por ele. Irmão? Eu observando, eu creio que aquela parte que ele puxa como leão. E quando ele sobe lá na Bíblia, muita luta apareceu. O diabo anda em redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele está fazendo a obra dele, ele está fazendo a guerra dele. Ele aparece em visões também, aparece assim, às vezes quando está mais, ele parece. Então nós temos um inimigo ativo que não dorme. E diz a palavra de Deus, se nós quisermos escapar dele, nós devemos revestir de toda a armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então está dizendo aqui que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Então a armadura vocês conhecem, protege o homem da cabeça até os pés. E nós vamos ver aqui mais adiante, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Saia para levar o evangelho. Isso é parte da armadura de Deus. Embraçando sempre o escudo da fé. Para te proteger, é o que você usa? O escudo. Qual o escudo? A fé. Como está a sua fé? Você crê que essa é a palavra de Deus? Então creia e se revista da armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seja sim, sim e não, não. O seu falar seja sim, sim e não, não. Porque passar disso provém do maligno. Fale segundo o que está escrito. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo visitante que está aqui na igreja de Teresípia, nesta manhã de sábado, dia 28 de janeiro de 2017. Você sabe que agora você está na guerra. Se você estivesse no mundo, você não estaria em guerra. Você já teria sido vencido. Você já seria do inimigo. Mas você não está lá. Nesta manhã, Deus te concedeu a oportunidade de estar aqui, ouvindo essa mensagem, sabendo que mesmo sem querer, sem pedir, você foi colocado no meio de uma guerra. Uma guerra que começou no céu, estendeu-se para a terra e chegou até nós. Porque nós temos um inimigo que está em derredor, querendo nos tragar. Mas a palavra de Deus diz que se nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós estaremos livres e seguros. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu, e Ele garante que a vitória dele pode nos ser dada. E nós temos que ter fé. É o escudo que vai nos desviar dos dados inflamados do inimigo. Crê você nisso? Crê você que você pode ser protegido por Deus? Crê você que Satanás já é um inimigo vencido?
e que em breve ele será destruído para todo sempre e não haverá mais lembrança dessas coisas ruins que acontecem na vida do ser humano hoje, que essas calamidades, com essas catástrofes, com os problemas pessoais que você tem, eles desaparecerão. Se você crê nisso, vista-se da armadura de Deus, porque você pode ser um vencedor em nome de Cristo Jesus. Lembre-se que o que vemos, o que ouvimos, o que comemos, são armadilhas do inimigo para nos levar para o seu lado. Mas o exército vitorioso é o exército de Jesus Cristo. Que eu e você possamos fazer parte desse exército em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, depois de ouvir sobre a mensagem, nós queremos